Prezado bebê, prezada mãe, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Pela segunda vez, a Bíblia narra uma revolta do povo pela falta de água. A primeira é no livro do Êxodo. A segunda é no livro dos Números, em lugares e circunstâncias diferentes. O que há de interessante aqui é que Moisés bate na rocha 2 vezes com a vara e o Senhor censura-o por não ter confiado nele. A água jorra em abundância, o povo se sacia, mas, por algum motivo, parece que Moisés não teve confiança plena no Senhor. E o castigo dele, como também de Arão, será o de não entrarem na terra prometida. Moisés morrerá depois de ter avistado a terra toda em cima do monte Nebo, mas não vai entrar lá. Que coisa estranha, não é? Parece um pecado tão pequeno, uma oscilaçãozinha da vontade e um castigo tão grande. Uma explicação possível seria a alta dignidade de Moisés. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Imagine como é grande o pecado de um padre que está tão perto de Deus, que abençoa, que perdoa, que consagra com as suas mãos. Como é grande a exigência de santidade e como merece um especial castigo as faltas, mesmo as menores. Isso serve para nós que nos gloriamos de estarmos mais próximos das coisas sagradas, tremermos diante das nossas faltas. O Evangelho narra hoje nosso Senhor, depois de retirar-se com seus discípulos para Cesareia de Filipe, perguntando quem ele é. Primeiro, sobre a opinião pública, que está incerta e dividida. Segundo, aos discípulos. Quando a pergunta é feita aos discípulos, Simão Pedro, como é de seu costume, se adianta e diz com convicção: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia esta resposta acertada que foi dada pelo Pai do céu, não pela carne nem pelo sangue. Mas quando Jesus começa a dizer que ele deve ser morto, sofrer e ressuscitar ao terceiro dia, Simão, que foi chamado de Pedro, ou seja, a pedra sobre a qual a igreja de Cristo será construída, agora é chamado por Jesus de pedra de tropeço, porque Simão não quer deixar Jesus cumprir a sua missão de Messias sofredor. Ele admite que Jesus seja Messias, mas pensa num Messias glorioso, vindo sobre as nuvens do céu, sentado no trono de Davi. O Messias sofredor para ele é algo ainda ininteligível. Ao tentar impedir que Jesus vá sofrer, Simão, inconscientemente, exerce o papel de adversário, que em aramaico se diz Satanás. Afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço. Tu não pensas as coisas de Deus, mas dos homens. Ao chamar Jesus de Filho de Deus vivo e de Messias, ele falava pensando as coisas de Deus. Ao dizer, isso nunca vai te acontecer, Deus te livre desses sofrimentos, agora ele fala como os homens. Assim somos nós, temos oscilações, mas o Espírito Santo é capaz de nos transformar, como transformou Pedro, para que o nosso pensamento seja só de Deus, que a gente enxergue as coisas com o olhar com que Deus as enxerga, que já aqui na terra, neste exílio, nós pensemos as coisas do alto, para onde nós iremos, corações ao alto. Todo dia o padre fala isso na missa. E todo dia o povo responde: o nosso coração está em Deus. Que assim aconteça conosco. Que Maria Santíssima, que sempre teve o coração voltado para Deus,
nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima.